Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete de hoje é: Presidente do Senado anuncia medidas que podem incluir o 14º e a margem social para este ano. Sim, o anúncio feito pelo presidente do Senado hoje, agora há pouco, pode trazer a galope as nossas pautas que a gente tanto luta em prol do aposentado e do pensionista. Quer saber um pouco mais? Fica comigo nesse vídeo que vai ter informações importantíssimas para vocês. Então, vem comigo que eu sei que você vai gostar. Eu só vou te fazer um pedido especial antes. Se você puder, se inscreve no canal, curte, compartilha. Presta atenção numa coisa. Esse canal é o instrumento de trabalho que nós temos para lutar por você, aposentado, pensionista, servidor, pessoa com deficiência. Quanto mais forte o nosso canal estiver, mais condições de lutar por você a gente tem. Então se inscreve, curte, compartilha e sempre deixa o seu comentário. Coloca o primeiro comentário aí para mim. Você acredita que vale a pena lutar por um Brasil melhor? Ou você já entregou as pontas e acha que o nosso Brasil nunca vai trazer nem um pouquinho de dignidade para vocês? Eu ainda acredito. E você? Acredita que dá para melhorar as condições do nosso Brasil? Se acredita, continua lutando, porque é possível sim, tá bom? Então vem cá. Pessoal, quero falar com vocês sobre essas importantes pautas. Vamos começar falando sobre o presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Para quem se recorda aí, para quem lembra, no finalzinho do ano passado, enquanto a gente estava em Brasília, em meio a toda aquela batalha, o presidente da República interferiu muito para que houvesse a escolha dos presidentes das casas legislativas, que é a Câmara dos Deputados, onde ele apoiou o Arthur Lira, e do Senado Federal, onde ele apoiou o Rodrigo Pacheco. Não sei se você lembra, houve até uma discussão se caberia um processo de impeachment contra o presidente, devido ao fato de que ele interferiu nas casas legislativas, oferecendo cargos, oferecendo medidas interessantes ali para que os presidentes fossem aprovados. O fato é que dentre os apoiados, dizendo aqui a título de Senado, o apoiado foi o Rodrigo Pacheco, que hoje é o atual presidente do Senado Federal. E o Rodrigo Pacheco, assim como o Arthur Lira, vieram junto à pauta para agregar, somar ao que seria decidido pelo presidente da República, devido à quantidade de apoio que o presidente deu para eles. Vamos lembrar que o presidente liberou o maior da história, volume de emendas parlamentares. E isso foi precursor, e isso foi importante para que fosse aprovado o Pacheco e o Lira junto à presidência das casas. Tá. Isso aqui é só para você lembrar desses fatos. Que agora que eu vou chegar no ponto importante aqui, que trata das nossas pautas relativas ao 14º e à margem social. Até então, tanto Lira quanto Pacheco, super aliados do presidente Bolsonaro. Só que o caldo começou a desandar. Só que as amizades começaram a se desfazer um pouquinho. Há 3 dias atrás, o Rodrigo Pacheco cobrou do governo medidas efetivas do combate à miséria e à fome. Ou seja, tá ficando feio apoiar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Tá ficando difícil sustentar os absurdos que esse ministro da Economia vem conduzindo para o nosso Brasil. As mentiras de que a nossa economia está bombando, que nós estamos estourando na economia, já não se sustenta mais devido à quantidade absurda de inflação que a gente enfrenta, de tudo isso. E o Pacheco soltou a mão do Guedes e falou: opa, alto lá, não dá para continuar no mesmo barco que você. E anunciou: ou vocês realmente apresentam uma medida efetiva de combate à miséria e à fome, ou nós teremos que tomar medidas. Inclusive, esse fim de relacionamento entre Guedes e Pacheco se mostra mais claro e evidente do que nunca. Há 3 horas atrás,
Rodrigo Pacheco disse que Guedes precisa esclarecer a questão das offshores. Se você não sabe o que é a questão das offshores, é o seguinte. O ministro da Economia, Paulo Guedes, detém uma empresa em um paraíso fiscal, onde ele tinha lá mais de 9 milhões de dólares. Só uma empresa encontrada do Guedes, fora outras atividades. E com o aumento do dólar, ele ganhou 14 milhões de reais. Só em um dia chegou a constatar o ganho de 14 mil reais só em virtude do Paulo Guedes fazer com que o dólar subisse. Lembra que o Paulo Guedes falou que o dólar alto é bom? Só que não é para você, é para ele. Porque o dólar alto sobe a carne, o dólar alto sobe a gasolina, o dólar alto sobe medicamentos, sobe aluguel, sobe tudo. Inclusive a conta bancária do Paulo Guedes. E o Pacheco falou, opa, vem cá, pequeno gafanhoto. Vem cá, Gargamel. Vem explicar isso aqui pra gente. E aí já começou mais uma prova da ruptura entre laços de Guedes e Rodrigo Pacheco. Só que a coisa foi um pouquinho além. Hoje, Pacheco falou na possibilidade de um pacote de medidas para o pós-pandemia. Ou seja, o presidente do Senado, vou ler um trecho aqui com vocês, nós vamos discorrer aqui. O presidente do Senado diz que é preciso ações sociais para dar bem-estar ao brasileiro e ajudar a retomada econômica. De certa forma, ele chamou Paulo Guedes de incompetente, ou seja, se o Ministério da Economia não está fazendo medidas efetivas de retomada econômica, que nós, Senado ou outros, façamos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre um pacote de medidas para melhorar o bem-estar da população, em meio aos aumentos nos preços dos alimentos e combustíveis. É aqui que justifica o pedido de explicação dele sobre as offshores. Segundo Pacheco, a crise energética também pode atrapalhar o crescimento econômico do país. São diversos temas que, de um modo ou de outro, vindo por projeto do governo ou do próprio Senado, mas com absoluta certeza terá que vir um pacote de ajustes e de medidas que possam ser concretas, para que as pessoas possam visualizar o bem-estar, para poder ter um mínimo de bem-estar nesse momento de pandemia, tá? O senador ressaltou que o país ainda está no meio da pandemia e que é preciso preocupar com a imunização completa da população, o que se espera que ocorra até o fim do ano. Mas esse planejamento, palavras dele, mas esse planejamento de retomada de crescimento de alguma forma virá do governo, do Senado ou da Câmara. Já não dá mais para esperar. Ou seja, essa ruptura mostrou que, peraí, até agora a gente foi vassalo do governo. Até agora a gente fez tudo que o governo, que o Ministério da Economia encaminhava. Banava o rabinho para tudo. Só que agora nós vamos tomar medidas efetivas. Só que agora Guedes tem que justificar essas atividades, digamos, suspeitas. Só que agora eu vou cobrar do governo que ele tome medidas. Só que agora o nosso namoro entra em DR. É simples assim. E aqui é o nosso ponto-chave. As medidas virão da Câmara e do Senado. E o nosso 14º está lá. É agora a hora do nosso querido guerreiro senador Paim cutucar o senhor Pacheco e falar, olha, até agora nós sabemos que o 14º não andou porque não era interesse do Guedes e do governo. E agora, já não é a hora? Já temos uma medida social aqui dentro chamada 14º. Olha, vamos falar com Lira? Já tem uma medida lá dentro da Câmara dos Deputados chamada 14º e chamada margem social. Será que não é hora? Será que não é o momento? Então, esse pacote de medidas anunciado pelo senhor senador Rodrigo Pacheco vem em ótima hora. Isso é para o pós-pandemia. Lembra que o nosso 14º agora é para 2021, 22 e 23. Lembra
que a nossa margem social é para 12 meses após o fim da pandemia. É o pacote durante a pandemia e pós-pandemia. Então, essa ruptura entre a presidência do Senado com o Ministério da Economia mostra que ainda tem jeito. Mostra que ainda dá para brigar. Mostra que ainda dá para a gente fazer a diferença. Então, vamos continuar cobrando, vamos lutando e vamos pressionando. Porque o jogo lá é sujo, é difícil. A gente sabe que é um xadrez onde eles têm mais peças do que a gente. Onde as peças deles são maiores do que a nossa. Mas o xadrez se vence com inteligência. O xadrez se vence com bons jogadores. E vocês são os nossos jogadores. Nós somos o povo. Não podemos esquecer disso. Jamais. E outra coisa que nós não podemos esquecer. Que juntos nós somos mais fortes e temos poder para mudar o destino de um país. Sim. Obrigado e até o próximo vídeo.